Oi, gente. Como eu conversei com vocês hoje na aula, eu, professora Carolina e professor Marcelo, a gente ficou de tirar algumas dúvidas e ensinar algumas formas, né, de editar o formulário que vocês vão ter que fazer. Então, eu estou fazendo um formulário aqui, um formulário com aquelas questões que a gente colocou no modelo e de exemplo para que vocês consigam editar o de vocês, certo? Então, eu criei já um formulário, já tem algumas questões e vou mostrar para vocês as dicas de como fazer a edição, tá? Então, eu comecei o formulário, o nome dele é Formulário Semi-Estruturado, Práticas Agrícolas 5, botei uma pequena descrição. E quando eu fui aqui nas configurações, ele me perguntou se eu tinha que coletar e-mails, tá? Eu marquei a opção que sim, mas se se a pessoa não tiver e-mail, isso não deixa que ela continue o formulário, tá certo? Isso aqui é no caso de você querer saber a origem de quem foi que fez o formulário. Então, se você quiser, você pode deixar aqui sem a coleta de e-mails, tá certo? Aí você salva o formulário. Então, você, quando for abrir, vai iniciar com essa descrição e com o termo de consentimento que a gente deixou no modelo, tá certo? Então, eu fiz aqui a edição e para que a pessoa siga, vão vir as duas perguntas. Ela concorda em participar da pergunta ou não? Aí a gente falou na aula também de que caso a pessoa não concorde, então a gente vai vir aqui, ó. Vocês viram? Estava aqui no texto. Eu cliquei na resposta, né? Tá? Eu vou sair para vocês verem de novo como foi que eu fiz. Tá, ó. Tá aqui as duas opções. Eu botei sim, concordo em participar da pesquisa, não tenho interesse em participar dessa pesquisa. Então eu cliquei aqui. E aí ele me pergunta se é para continuar na próxima sessão, no caso da primeira opção, e se for não, ele não tem interesse, aí você pode mandar ele já para a última sessão, que no caso eu criei uma sessão de agradecimento, então vai direto para a última sessão, certo? Essa é aquela imagem que vai aparecer no início para quem vai responder as perguntas, tá? Do seu formulário. Na segunda questão, eu botei uma questão sobre a composição familiar. Então, qual seria a faixa etária das pessoas da família? Então, eu criei a pergunta e nesse caso, ó, eu coloquei uma grade de seleção, tá certo? Vocês estão vendo? Tem uma grade de seleção. Então, bem aqui, quando eu acabei a primeira parte, então a pessoa, quando for responder, só vai ver a introdução, perguntando se ela quer participar ou não. Eu vim aqui, ó, adicionar sessão e fiz a sessão composição familiar, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que, se eu quisesse colocar a sessão agora, eu clicava aqui, certo? E ele abre uma sessão após a questão que eu tinha criado. Então, acabei a primeira, crio a segunda. E aqui eu posso botar uma questão que eu queira criar, tá certo? Aí, para criar questões, eu vou nesse maisinho. Essa seção não é necessária, então eu vou excluir essa seção. Sim, eu quero excluir. Ok. Então, ele excluiu a seção e a pergunta que eu tinha adicionado, tá bom? E a gente segue para essa segunda questão. Então, eu fiz, olha, eu usei, quando eu criei a seção, ele criou a questão, eu fiz a escolha por grade de caixa de seleção, em que aqui
a pessoa vai escolher a faixa etária, tá? Então, deixa eu ver se aparece. Tá vendo que quando eu escrevi faixa etária, eu não consigo ver a idade. Por isso que é importante a gente testar. Tá vendo? A gente não consegue mostrar quando a pessoa vai ler, como eu botei muitas opções e fiz isso de propósito para que vocês pudessem ver. Se eu botar muitas opções, só vai aparecer uma parte do que eu escrevi. Então, vamos voltar para a edição, tá? Então, a faixa etária das pessoas, da família, vamos tirar o faixa etária e vamos ver como é que isso vai ficar para quem for receber o formulário. Porque que é que adianta eu fazer um formulário com muitas opções se a pessoa não vai conseguir identificar quais são as opções na hora dela responder? Olha só a diferença, tá? Então eu vou fazer outra coisa. Além da faixa etária aqui, ó, que eu tirei, tá faltando faixa etária das pessoas da família. Eu vou botar entre parênteses idade, certo? E eu vou reduzir a quantidade de itens que eu coloquei. Ó, eu coloquei de 0 a 5 anos, 6 a 10, aqui de 10 a 15. Então, a gente pode fazer uma quantidade menor de opções para que fique mais fácil a visualização. Eu vou botar aqui a faixa, eu vou botar de 0 a 12 anos. Eu não sei se acontece no de vocês, mas para a edição dos números aqui, eu só consigo digitar no teclado sem ser no teclado numérico, tá? Pode ser que isso aconteça com vocês. Não, eu já tentei ativar, ele não funciona. Não sei se está acontecendo só comigo, tá? Então, de 12 a 18, na verdade, melhor que a gente faça assim, 11, né? De 19 até, sei lá, 30. Vou botar de 30 a 50. Vou reduzir aqui algumas, tá? Então, vou excluir as faixas que eu já tinha colocado e vou deixar aqui vou deixar aqui até 59. Tem 30 aqui, 29 aqui. Sessenta a 80 anos, 80 a 100. Mais de 100. Será que a gente acha? Pronto, tá? E aí vou mostrar para vocês de novo como é que ela fica. Olha só como melhora, mas eu ainda não consigo ver. Então, provavelmente, o ideal aqui é que vocês façam a edição outra vez, tá? Opa, eu cliquei errado, desculpem. Eu vou editar aqui outra vez. Eu vou botar aqui mais de 80 anos, certo? E vou voltar para vocês verem como vai ficar. Ainda
fica sem eu conseguir ver a última opção, o mais de 80 anos, né? Então, o anos some, mas você consegue ler aqui mais de 80, certo? Então, essas classes, a quantidade de classes que a gente coloca também, podem interferir na sua resposta. Então, é, o que a gente está fazendo com vocês em ver o formulário e testar é muito importante para que a gente faça a identificação desse tipo de coisa, né? Porque quando a gente escreve aqui fica todo bonitinho, mas na hora que a pessoa recebe que tem que responder, então pode ser que ela não entenda qual é, o que está escrito, qual é a opção, tá bom? E deixei umas outras opções aqui para colocar. No caso aqui, ó, acabei a composição familiar, eu vou ter o subsistema vegetal. Tem uma questão no lugar errado, vocês estão vendo? Quais as culturas frutíferas que você cultiva? Ela tem que entrar no subsistema produção vegetal, que está na seção 3. Então, eu vou puxar essa questão para cá. Então, eu vou arrastar essa questão. Deixa eu ver se eu consigo aqui, se o mouse me ajuda. Eu vou arrastar a questão. Deixa eu tentar arrastar a seção. Deixa eu ver se eu consigo. Para conseguir fazer a edição, tá? Deixa eu ver. Posição familiar e essa daqui tem que ir para baixo. O mouse não está me ajudando, certo? Deixa eu ver se eu consigo puxando por aqui por baixo. Ó, ali eu vou exigir uma resposta em cada linha ou eu posso deixar assim, porque se ele não tiver aqui alguma coisa, a gente mexe, tá? Então, deixa eu tentar aqui puxar só para mudar de seção. Então, a questão que é de produção vegetal, que eu estou tentando mostrar para vocês, como é que arrasta, como ela está muito grande, eu não estou conseguindo fazer isso. Espera só um pouquinho para ver se eu consigo. Certo? Vamos de novo. Vou fazer a última tentativa. Eu não estou conseguindo, mas a gente consegue arrastar, tá? Com questões menores, a gente consegue arrastar. Ó, aqui eu posso puxar ela para cima. Deixa eu ver. E subir a questão. Tá vendo? Eu consegui trazer. O que que eu vou fazer agora? Eu vou retirar daqui, que eu não consegui arrastar. Eu vou excluir essa daqui. Excluir a seção. E vou botar essa seção antes das duas questões que eu criei, que são de subsistema. Então, deixa eu botar aqui uma seção. Ele já criou. Então, aqui vai ser o subsistema produção vegetal. Certo? Então, eu fiz o item, né? A seção subsistema produção vegetal. E agora, a gente pode criar, ó, aqui tem um de assistência técnica, que foi uma das questões que a gente observou que não tinha naquele formulário modelo que vocês receberam, tá? Então, esse daqui, ó, a gente já tem um item de assistência técnica. Então, eu fiz uma pergunta: existe alguma forma de assistência técnica atendendo às demandas da propriedade?
Eu coloquei a pergunta como sim ou não. Aqui está faltando um ponto de interrogação no final. Ela também é obrigatória, então vocês devem deixar que todas as questões que têm que ser respondidas sejam obrigatórias. Isso faz com que a pessoa só consiga terminar o formulário quando todas elas estiverem marcadas, tá? Aí aqui, recebe assistência técnica de algum órgão ou entidade? Quem é o responsável pela assistência técnica? Então, eu tinha feito uma pergunta anterior se ele tinha, sim ou não. Mas olha só, se eu vou perguntar qual é a assistência técnica que ele recebe, eu achei melhor colocar tudo numa pergunta só. Então, ele pode dizer que não recebe, pode dizer que é o governo municipal, a prefeitura, e aí podem ser as secretarias de agricultura de cada município, ou o governo estadual na forma da Emater, que atende em alguns municípios aqui do Ceará, e as outras formas, certo? E os outros eu deixei aqui embaixo a opção. Então, como é que a gente bota o outros? Eu vou tirar aqui, que foi uma coisa que a gente viu mais cedo que os colegas fizeram. Então, ó, depois que eu adicionei todos, nesse caso eu botei caixas de seleção, tá? Porque a pessoa pode, inclusive, receber assistência técnica de várias formas. Eu botei aqui até ONGs ou a forma particular, né? Que ele contrata alguém para fazer essa assistência técnica, um agrônomo ou um técnico agrícola. E se ele tiver uma outra forma, a gente clica aqui que vai aparecer a opção para ele escrever, tá certo? Tem uma opção no final do formulário que vocês receberam de você colocar o croquis da propriedade. Então, eu adicionei aqui no final uma seção de imagens da propriedade, pedi para inserir uma questão, aqui, ó, coloque registros das áreas produtivas. Então, ao responder, você pode, quando você for pedir para que a pessoa responda, você pode dizer a ele que ele pode anexar imagens, certo? Então, eu vim aqui, criei a opção, tá? Vou criar uma pergunta aqui. Aqui. Aí eu estou criando a pergunta, certo? Então, para a pessoa poder anexar imagens, você coloca aqui, ó, upload de arquivo. Ele demora um pouco e vai lhe fazer algumas perguntas. Eu vou dizer aqui, sei lá, fotografias. Só para deixar um título. Aí você pode escolher formas de arquivos específicos, e aqui você pode escolher quais os arquivos que quer receber. Pode ser na forma de documento, planilha, PDF, um vídeo que a pessoa tenha feito, uma apresentação, desenho, imagem ou áudio. Você escolhe a quantidade de arquivos que a pessoa pode mandar, que vai de 1 a 10, certo? E o tamanho do arquivo. No caso de receber vídeo, o ideal é que você aumente o tamanho aqui. Eu não fiz restrição, então a pessoa vai poder mandar qualquer uma dessas formas, né? Eu acho que o áudio não é necessário, mas sei lá, se a pessoa quiser gravar, você pode dizer aqui que ela pode, por exemplo, enviar. Envio de registros e audiovisuais. E aí podem ser fotografias, podem ser vídeos, você pode dizer as formas que a pessoa vai aplicar, certo? E escolhe aqui o tamanho. No caso de vídeos, se vocês forem querer receber vídeos, vão precisar aqui aumentar o tamanho, porque 10 MB é vídeo curto, né? Vai ser coisa de TikTok, olhe lá, de WhatsApp talvez. Então, vocês vão ter que pensar. Eu coloquei até 10 imagens pensando em fotografia, tá? Mas pode vir um desenho, um croquis, vocês podem
fazer essa opção para colocar um arquivo de imagem, certo? E aí isso eu coloquei nessa seção de imagens da propriedade, tá? Vou tornar obrigatória e vamos para a próxima seção. Deixa eu ver aqui. O que é que está faltando nesse meu formulário? Esse formulário, eu coloquei esse item de imagens, o item de agradecimento, que é a última coisa. Então, o item de agradecimento, como é que eu criei? Eu vim aqui e pedi adicionar seção, certo? De novo, eu adicionei uma seção, coloquei agradecimento e uma frase final, certo? Vocês podem, inclusive, usar a frase que está aqui. Nós, professores e alunos, falta um S, da disciplina de Práticas Agrícolas 5. Agradecemos a sua disponibilidade em participar da nossa pesquisa. Nosso muito obrigado. E adicionei uma imagem ao final, tá? Da mesma forma que eu fiz lá no começo, eu coloquei uma imagem aqui. Quando a pessoa for terminar, ela vem para cá, tá bom? Então, tem várias formas. O que eu estou querendo mostrar aqui? As diferentes opções. Nessa aqui de sim ou não, a gente só vai poder marcar uma opção, porque é múltipla escolha, então é a bolinha. Quando a gente vem que uma pergunta pode ter várias respostas, que o agricultor pode dar várias respostas, então você vai escolher por caixas de seleção, certo? Tanto pode ser caixa de seleção como essa, vocês estão vendo, né, que a gente tem as caixas de seleção aqui. Nesse caso, eu não vou ter colunas, então o meu é esse. Como a caixa de seleção, que vem várias formas de eu marcar, como a da idade, da faixa etária, pode vir aqui, tá certo? Então, eu espero ter ajudado vocês na construção. Aqui ainda está faltando alguns itens, certo? Eu coloquei os itens para que vocês, e montei alguns para que vocês possam, para ajudar vocês mesmo na construção. Ainda falta aqui uma seção, eu posso até colocar, deixa eu clicar, que está faltando aqui a seção dos subsistemas. Deixa eu achar. Faltam vários, na verdade. Subsistema, produção animal. Certo? Então, eu crio o subsistema e a seção e crio uma nova pergunta, tá? Quais as questões que eu posso fazer aqui? Você cria animal? Você tem criação animal? Né? E aqui a gente pode fazer a opção de... Tanto você pode, se você tem criação animal, certo? Eu posso colocar aqui só a quantidade de animais e pedir aqui, ó, se você fosse escolher um animal só, eu posso fazer grade ou caixa de seleção. Para mim, eu acho melhor nesse caso, como das frutíferas, vocês fazerem as caixas de seleção. Então, vamos dizer que ele tenham, aqui vai ter apicultura. Quais as outras opções que a gente vai ter? A avicultura. E se lembrem de botar termos que eles vão identificar, né? Porque a avicultura vai ser galinha, pato, vocês podem separar. Por exemplo, botar galinha de granja,
galinha caipira, pode colocar pato, porcos, e aí vocês colocam entre parênteses os suínos, né? Bovinos. Por que que eu não boto gado? Porque dependendo do lugar, a pessoa pode identificar como os rebanhos que tem lá, tá? Então é melhor que a gente identifique, né? Qual é o animal que a gente está trabalhando. E aí vocês vão identificar os ovinos, certo? Caprino. É muito comum na nossa região ter produção de caprinos. Em outras regiões, tanto o bovino é presente, mas a gente também pode ter bubalinos. Pronto, coloquei aqui uma lista grande de criação animal, mas eu preciso da opção aqui que ele me diga que não faz, né? Não crio animais. E aqui eu vou dizer quantidade de animais, certo? Então, nessa coluna, eu vou botar. E aí a gente faz a mesma coisa, tá? 1 a 10 animais. A gente pode falar de 11 a 100 animais. Então, a gente cria categorias, tá certo? De 101 a 200 animais. Ou cabeças, né? E se lembrem que aqui também vai naquela questão do tamanho que isso vai ficar. Então, eu vou clicar na outra questão para a gente ver. Olha só, deu para visualizar direitinho todas as letras que estão no meu formulário. Então, eu consigo ler tudo o que eu escrevi dentro dessas categorias. Então, o agricultor vai poder marcar aqui. Eu acredito que aqui no caso da apicultura, o ideal é a gente fazer uma edição aqui e falar em caixas, né? Porque contar a abelha não vai ser fácil, certo? Já que são animais que vivem em sociedade, são, né, num volume menor, certo? Então é isso, eu espero ter ajudado vocês com a criação dos formulários e ter tirado as dúvidas do como fazer. E aqui eu posso mostrar para vocês depois o como é que ele vai ficar. Então a gente vai visualizar o arquivo. Essa vai ser a forma em que a pessoa que vai responder a entrevista vai ver, tá? Então, quando a gente cria, ele vai aparecer assim. Eu vou ler e aqui eu faço a opção, tá? Se eu botar aqui não, ele vai direto para o fim do formulário, certo? Eu posso voltar e começar de novo. E sim, eu concordo em participar da questão, da pesquisa. Venho aqui, ó. Nesse caso, eu posso marcar que o pai, vamos dizer que ele tem de 30 a 59 anos, mas ele pode ter de 60 a 80. Isso aqui tá certo? Não, né? Então, o melhor é que não seja aqui caixa. Então, vamos trocar. Vamos para a edição.
Então, nesse daqui de idade, de faixa etária, vamos trocar. Ao invés de a gente botar caixa de seleção, eu vou grade caixa de seleção, a gente vai para de múltipla escolha, tá? Então, vocês estão vendo qual a importância da gente, após fazer a edição, a gente tentar responder o formulário para entender se ele está funcionando. Tudo bem? Então, aqui eu digo que sim, vou para a próxima e vou testando as opções. Agora, o pai tem que idade? Não, ele não tem de 0 a 11, ele tem essa idade aqui, de 30 a 59. A mãe? Os filhos? As filhas? E aqui vocês vão poder fazer, a pessoa vai poder marcar, tá? Então, eu posso ter sobrinhos de várias idades na propriedade e vocês podem, inclusive, aumentar na linha o número de itens, não vai ter problema. Mas no número de colunas, vocês viram que existe uma dificuldade. Se a gente aumenta muito a quantidade de colunas, a gente dificulta a leitura de cada coluna, tá? Então, ficou melhor a composição familiar, a gente fazer com... Vamos lá, para eu mostrar de novo a vocês. Tem que botar aqui como... Certo? Ao invés de caixa de seleção, a gente colocou como grade de múltipla escolha, certo? Onde eu deixo uma opção só por linha, tá bom? Então, essa é a melhor opção quando a gente quer que na linha apenas uma opção seja selecionada, certo? Certo? Então, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês e o vídeo fica disponível para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Ó, nesse caso aqui das hortaliças, eu já fiz isso. Agora vejam, eu vou botar aqui no modo de visualização. Lá eu só posso... Ó, quando eu boto na visualização, eu só consigo avançar se eu responder por sessão. Senão, não aparece para mim, tá? Então, aqui eu vou ter que responder todo mundo. Para passar para frente. Aqui, ó, das culturas. Para frutíferas, eu deixei aqui, você pode marcar várias. Isso não é legal, tá? Para cá, eu vou ter que editar de novo. Então, essa daqui precisa ficar grade de múltipla escolha. Essa tá errada. Mas já a de hortaliças já tá certinha, ó. Eu não consigo clicar em duas, ela troca, tá? Então, você vai selecionando aqui. E se você não produzir, você tem a primeira opção aqui para dizer que ela não produz. E aí você pode botar várias, tá certo? Ó, aqui eu botei várias hortaliças e ele só vai dizendo, produz, não produz, não produz, não produz, não produz. E aí você avança, certo? Então eu espero que as dicas tenham sido legais. Eu procurei explorar ao máximo o que vocês perguntaram durante a aula.
e trazer para que vocês vissem como faz. Aqui da mesma forma, eu acho que aqui fica melhor múltipla escolha do que essa caixa, né, porque a gente vai poder ter uma ideia melhor de tudo, exatamente o que é que a pessoa tem sem erro, tá certo? E aí vocês vão poder fazer da agora para frente, tá? Fiz várias sessões, vocês vão poder inclusive fazer se a pessoa quiser colocar alguma foto, algum mapa, alguma coisa, aparece, tá bom? Então um abraço grande para vocês e até mais. Tchau, tchau.